O livro que eu vou criticar hoje foi o livro mais pedido por um inscrito desse canal assim que eu mostrei os lançamentos da Darkside. E vou dizer para vocês que eu só tenho a agradecer a esse inscrito, porque esse livro tem tanta coisa a ser conversada que com toda certeza não vai ser suficiente em apenas um vídeo. Então, bora para conversar sobre esse livro impactante e visceral. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora um bom terror de casa assombrada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livraço da Darkside Books, que é o Casa Hereditária, da Tananarive Due. Livro este que é um calhamaço, vocês podem ver, ele é bem grandinho aí, tem suas 550 páginas, vou até comprovar para vocês, 521 páginas. Então é um livro que ele dá aquela assustada quando você pega ele, principalmente se você não é habituado a ler livros um pouco maiores, só que vou dizer para vocês que caso você seja esse leitor que gosta de um livro mais pequenininho, não perca a chance de ler esse livro, que é algo que você vai se arrepender muito de não ter essa preciosidade em suas mãos. Primeiro, eu vou falar sobre a Tananarive Due. Antes de começar a história como um todo, eu acho que é importante falar sobre quem está escrevendo para nós. Dando honra mesma, eu vou ler até o que a própria Darkside Books escreveu sobre a autora. Tananarive Due é autora premiada e voz de destaque na ficção especulativa negra há mais de 20 anos. Dá aulas sobre horror negro e afrofuturismo na UCLA, e é produtora executiva do documentário Horror Noir, A Story of Black Horror, que inclusive veio um livro da Darkside Books com esse mesmo título, que depois se tornou uma série, que é um livro maravilhoso, tem crítica por aqui. Já escreveu com o marido um episódio da série Twilight Zone, curioso para saber qual episódio é, ganhou um American Book Award, um NAACP Image Award e um British Fantasy Award. Vive com o marido, o filho e 2 gatos. A autora, então, é essa mulher. Eu vou trazer uma breve biografia de todos os autores que eu vou citar aqui, que eu acho muito importante citar quem são esses autores. E outra coisa que eu acho importante trazer aqui é que não esse, mas outro livro dessa autora aqui foi indicado ao prêmio Bram Stoker Awards, que, como eu sempre digo para vocês, é o Oscar da literatura do horror. Então, essa mulher aqui já estava sendo anunciada como uma grande escritora. Eu estou muito curioso, inclusive quando eu vi esse título aqui, eu não entendi o porquê da Darkside não ter trazido o outro, que seria o livro mais famoso dela. Mas aí eu entendi que a Darkside Books não erra mesmo, porque aqui, nossa gente, não tem... Nossa, eu tô ansioso para falar para vocês. Mas vamos falar sobre a história sem me enrolar. Casa Hereditária vai contar a história de uma casa, de fato, que vai ser uma personagem de toda a nossa trama. Casa esta que é da Mary Toussaint, uma senhora que foi curandeira durante muito tempo em uma cidade estritamente racista, onde ela não foi aceita por muitos e muitos anos e só foi aceita muito depois, quando ocorreu uma grande tragédia naquela região que você vai entender um pouco mais. A gente vai conhecer a Mary Toussaint pela ótica da Angela Toussaint, que é a neta dela. E por que a gente vai conhecer ela por essa ótica? Porque a gente vai acompanhar a história da Angela retornando à casa hereditária depois do falecimento de sua avó. E aí a gente vai encontrar essa Angela já com um filho adolescente, que é o Corey, e ali com um conflito com o seu marido, que ela terminou há pouco tempo, e aí o filho dela ficou com o marido longe dela, então tem todo aquele conflito familiar, e eles vão para aquela casa para se reencontrar. Porque aquela casa é conhecida como uma casa que ela tem algumas coisas mágicas ali. Algumas pessoas dizem que o terreno é curativo, que é um ambiente acolhedor e que traz essa magia, que as pessoas acabam se reconectando. E tem essa ideia meio lúdica, até mesmo pelo fato desse grande desastre que aconteceu há muitos anos atrás, na verdade, nossa, mais de 50 anos atrás, e pelo fato de ser uma cidade pequena, então as histórias por si só são muito importantes.
sejam elas contadas ou sejam elas vividas. E aqui a gente vai acompanhar esse retorno da Ângela pela primeira vez, até que na noite em que ela retorna, resolve fazer uma festa, acontece uma grande tragédia, grande mesmo assim, daquela que vai fazer você ficar em choque com o que você está lendo, falar, meu Deus, aonde essa mulher quer me levar? E aí a gente vai acompanhar o retorno da Angela Toussaint mais alguns anos depois do ocorrido dessa tragédia para essa casa hereditária, para tentar se reconectar, esquecer um pouco do seu passado e até mesmo vender aquela casa que meio que ficou com uma mácula, com um sentimento muito ruim guardado dentro dela. Só que aí a gente vai ver que tudo está entrelaçado, porque as tragédias que ocorrem naquela casa, que não foram só essas, inclusive tragédias que vão para além da casa, para pessoas que estiveram ali e acabam sofrendo tragédias, estão todas conectadas por uma entidade maligna que foi ali uma entidade muito antiga. Entidade esta que está atrás de toda a família da Ângela. E aí a gente vai acompanhar essa mulher que até então era uma mulher estritamente racional, que não acreditava no sobrenatural, na magia, nos poderes que a sua avó tinha, tendo que se reconectar com o seu passado, com sua própria avó, com sua descendência, com sua história, para tentar enfrentar um mal que é muito maior do que ela e muito mais transcendental no sentido do tempo mesmo, de fato. Aí, não vou falar mais nada para vocês, só vou dizer que a gente vai ter cenas muito de casa assombrada, cenas opressoras, cena que vai fazer você fechar o livro e dar uma olhadinha assim pro cantinho ali do seu quarto, olhar debaixo da cama, checar se a porta está fechada, porque é um livro que vai trazer arrepios. Mas para além de um livro de horror, e é por isso que eu falo que ele é um livro importante, ele é um livro que tem vários debates. Debates sobre a representação feminina, sobre empoderamento, sobre a negritude, sobre essa questão da sua linhagem, da sua descendência, sobre a importância das histórias, sejam elas contadas ou vividas, como eu disse para vocês agora há pouco. Então ele é um livro que ele é importante, você sente a importância. A todo momento eu sentia que eu estava numa leitura que era algo que eu precisava parar o que eu estava fazendo e prestar atenção para aquilo que estava sendo dito. Porque é um livro, de fato, que além de grande, ele é denso no sentido da sua importância, não no sentido que ele tenha uma linguagem difícil, nem nada nesse sentido. E falando em linguagem, por mais que a gente passe por vários períodos de tempo, porque eles vão intercalando aqui, não só períodos de tempo, como também personagens que vão contando parte de suas histórias, ainda assim é uma leitura extremamente fluida e fácil de ser lida. E vai muito além da facilidade, porque aqui a gente tem um livro que é difícil de ser esquecido. Então eu chegava na minha casa assim desesperado, porque eu queria ler esse livro, querendo achar um lugarzinho no ônibus quietinho para começar a ler rapidamente, porque é um livro assim que eu, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer, quero saber o que essa entidade quer, aonde ela vai se encontrar, aonde ela está se escondendo. A entidade por si só também é uma entidade muito aterrorizante, muito presente a todo momento, pode estar em qualquer lugar. Então realmente é um livro que, para fã de horror, vai ser um dos melhores livros do ano. Para fãs de história impactante também vai ser. E para qualquer fã da literatura, eu acredito que é um livro recomendado. Então, com toda certeza, esse é um livro que eu daria nota 10 se eu desse notas a livros aqui no canal. Eu costumo não notar, pelo fato de que eu falei para vocês que eu acho meio egocêntrico essa ideia de dar nota a livros, e também pelo fato de que as nossas opiniões elas não são tão fixas assim. Então, tipo, li esse livro, achei 10, mas depois vou ler outro, que eu achei muito melhor, eu acabo meio que comparando com o outro e baixando a nota de um ou de outro. Então eu acho meio que difícil dar uma nota tão fixa assim. Mas esse aqui, dificilmente eu vou ler algo que vai fazer com que essa nota desça. Estou muito curioso para os próximos livros dessa autora. Por favor, Dark Side Books, mais uma autora que vocês têm que deixar no radar e não esquecer que essa mulher aqui é empoderada, maravilhosa, incrível. Nossa, só tem coisas boas a dizer. Essa aqui e a Elaine Weckler, que escreveu Gorin o Gênio, que infelizmente a Dark Side Books deu uma esquecidinha aí, não trouxe o segundo livro para nós, são autoras que com toda certeza vão estar numa estante, num cantinho mais carinhoso, mais acalentador, e autoras que eu vou indicar por muito tempo. Então essa foi minha crítica. Agradeço ao inscrito desse canal que pediu para que esse livro fosse lido. Muito obrigado mesmo. Eu sei que ele está lendo esse livro, ou já leu. Comenta aí embaixo, amigo, o que você achou. Isso também é prova da importância que tem os comentários de vocês.
Comenta aí embaixo o que você quer que eu leia daqui da estante que você não viu crítica ainda, que com toda certeza eu vou deixar na minha lista de prioridades. Afinal, esse conteúdo é criado também para você.